quero te atualizar sobre um problemaço de um patrocinador do Palmeiras, patrocinador alto. Trago novidades sobre o Palmeiras encaminhando mais uma venda. Falo também sobre Marcos Leonardo, que não vai mais jogar no Atlético de Madrid. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças, a lista final da seleção brasileira e quanto cada árbitro de futebol ganha para apitar por aqui. Quero falar agora sobre o Palmeiras e um patrocinador que tem causado dor de cabeça. Vai causar mais ainda. Eu me refiro ao Grupo Fictor, que bancava 30 milhões de reais por ano para estampar sua marca nas costas do uniforme do Palmeiras, no profissional masculino e feminino, além do patrocínio master das categorias de base. Contrato de 3 temporadas, a gente está falando de um acordo de 90 milhões de reais. Pois bem, nesse domingo, o Grupo Fictor pediu recuperação judicial. Entre outros problemas, esse grupo tem uma dívida no mercado de 4 bilhões de reais. Já havia registrado por aqui que investidores que haviam se associado ao Grupo Fictor reclamavam da inadimplência, eles não estavam recebendo. O Palmeiras passou ileso nesse primeiro momento, mas agora com a recuperação judicial, a situação deve ficar bem delicada. O Grupo Fictor pediu 18 meses de carência para que não pague ninguém e depois tente reabilitar ou se reaver no mercado para ressarcir tanto os parceiros quanto o Palmeiras na dívida que tem. É possível que o Palmeiras, depois de uma análise no seu departamento jurídico, rescinda o contrato, cobre essa grana na justiça e vá buscar um novo patrocinador. Só para completar, o noticiário Alviverde registrar que o zagueiro Robson, que disputou a Copa São Paulo, tem interesse do Betis. Pode ser mais um atleta da base negociado. Contei para vocês que o Sorriso, atacante que teve destaque na Copinha, tem negociações avançadas com o time dos Emirados Árabes Unidos. Tanto as cifras do negócio do Sorriso quanto do Robson não foram reveladas. Quero te contar agora quanto cada árbitro de futebol ganha no Brasil. Dá para lembrar que recentemente a CBF anunciou a profissionalização de um grupo de 72 árbitros. Por árbitros entendam os caras do apito, além de auxiliares e pessoal do VAR. A partir de agora eles vão ter um salário fixo, mais bônus por desempenho e uma grana por partida apitada. O salário fixo mensal parte de 13 mil, embora árbitros FIFA partam de um princípio de um valor mínimo de 30 mil reais. Eles ainda têm um valor em bônus por cada partida apitada. Dessa maneira, se um árbitro apitar 4 jogos e ele for árbitro FIFA, ele vai levar para casa cerca de 60 mil reais por mês. Salário bastante interessante, certo? Só para completar, lembrar que cada jogo apitado por um árbitro FIFA lhe rende R$ 7.600. Já os árbitros CBF ficam com R$ 5.500. O que você pensa sobre os valores? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Carlo Ancelotti foi perguntado nessa segunda-feira em evento da CBF sobre a lista final para a Copa do Mundo. Você sabe, né? O Brasil faz só mais 2 amistosos contra a França em Boston e também contra a Croácia em Orlando. Essas partidas vão ser realizadas no mês de março. A partir daí, foco total para a Copa do Mundo e a lista final vai ser anunciada. O Ancelotti foi perguntado: como é que está essa convocação? Você já sabe todos os jogadores que você vai levar para a Copa do Mundo? E a resposta do italiano foi, abre aspas, a lista não está fechada. Estamos perto da lista final. Há algumas posições que não estão definidas 100%. Vale a lembrança de que nessa mesma entrevista o Ancelotti festejou a quantidade em excesso de jogadores que o Brasil tem. E embora a gente tenha a impressão de que faltam bons atletas, na comparação com várias outras seleções, dá para dizer que o Brasil tem jogadores em abundância, em especial para algumas posições, como por exemplo zagueiros e atacantes de lado de campo. Função do centroavante é um pouco mais carente, função dos laterais também. Mas dá para dizer que o Brasil, perto de outras seleções, está bem servido. Só para completar, registrar que o Brasil está no grupo C da Copa do Mundo com os adversários Marrocos, Escócia e Haiti. A estreia acontece no dia 13 de junho contra os marroquinos. Bora falar sobre Marcos Leonardo, que não vai mais defender o Atlético de Madrid. Cheguei a contar para vocês no fim de semana sobre os avanços nas tratativas entre Marcos Leonardo, Atlético de Madrid e Al Hilal. Entre o jogador e o clube espanhol estava tudo fechado, faltava o acordo com o Al Hilal. Mas o negócio acabou caindo a partir do momento em que o Al Hilal não conseguiu contratar Karim Benzema.
Benzema está em litígio com o Al-Ittihad, chegaram a oferecer para o francês que ele ficasse sem salário, ia ganhar apenas direitos de imagem. O Benzema obviamente não aceitou e está pedindo para ir embora. Ele chegou a ser cotado como reforço do Lyon, não aconteceu, janela na França está acabando nas próximas horas. E aí também surgiu a possibilidade dele se mudar para o Al Hilal, e foi nesse contexto que o time, que é líder do campeonato saudita, cogitou emprestar o Marcos Leonardo. Seria um empréstimo com opção de compra de 40 milhões de euros ou 248 milhões de reais. Como esse fundo público da Arábia Saudita vetou a transferência ou não aprovou em tempo a transferência do Benzema do Al-Ittihad para o Al Hilal, o negócio do Marcos Leonardo caiu e ele deve permanecer no time saudita, até porque é, nesse momento, artilheiro. Tem mais gols do que todos os outros jogadores da equipe. Darwin Núñez, contratado do Liverpool a custo de ouro, por exemplo, tem menos gols do que o atacante brasileiro revelado pelo Santos. Já o Palmeiras está vendendo mais um jogador, virou moda. No Palmeiras, poucas contratações e muitas saídas. Já foram 6 atletas do elenco principal que deixaram o Verdão em relação a 2025, enquanto apenas uma chegada a Marlon Freitas. O próximo a sair nem é do time principal, e sim da base, e me refiro a Sorriso. Atacante que jogou a Copa São Paulo de Juniores, esteve em 7 partidas com 5 gols e 4 assistências. Pois bem, Sorriso é alvo de uma proposta do Banias, dos Emirados Árabes Unidos. Cifras não foram reveladas, mas há enorme chance de o acordo ser sacramentado nas próximas horas, mais dinheiro em caixa. Resta saber se essa grana vai ser utilizada para a contratação de atletas. Com a lembrança de que desde o começo da janela de transferências, apesar de ter contratado apenas o Marlon Freitas, o Palmeiras já perdeu o goleiro Everton, já perdeu o zagueiro Micael, já negociou o Aníbal Moreno, já perdeu também o Facundo Torres. Ainda tem o Gilberto, lateral direito, que era da base, chegou a integrar o profissional, além de Rafael Veiga, liberado sem custos para o América do México. Só para registrar, depois da derrota dos reservas do Palmeiras para o Botafogo em Ribeirão Preto por 1-0 pelo Paulistão, Abel Ferreira cobrou a contratação de novos jogadores. Ele disse, abre aspas, se tem saídas, tem que ter entradas. Já disse que arroz com feijão é bem simples e mata a fome de muita gente. Então, não precisa ser inteligente para perceber que jogadores que saíram precisam ser repostos. É fazer conta quem saiu, goleiro, zagueiro, ponta, volante, só fazer as contas, reclamou Abel Ferreira. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que quer a contratação de um zagueiro que já esteve na seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Eu me refiro a Alexandro, brasileiro de 26 anos de idade, que pertence ao Lille. Você vai lembrar dele. No ano passado, ele foi uma das surpresas nas convocações do Carlo Ancelotti, que havia ficado muito impressionado com confrontos enquanto técnico do Real Madrid contra o time francês. O Alexandro deixou excelente impressão. Vale a lembrança de que o Alexandro perdeu um pouco de espaço. Lá no Lille, ele havia se contundido no dia 14 de setembro contra o Toulouse. Voltou apenas no dia 3 de janeiro e a volta não poderia ter sido pior. Em apenas 13 minutos ele foi expulso e desde então tem jogado poucos minutos. Informação sobre o interesse do Palmeiras no Alexandro foi divulgada pelo site Nosso Palestra. Jogador que está avaliado em 20 milhões de euros, tem contrato até junho de 2028. Nicola, chance desse negócio é grande? Não, é pequena. Outro atleta super badalado, com valores altos, em condição boa, que segue com o mercado no futebol europeu. Mas é mais uma tentativa do Palmeiras, que na busca por zagueiros já ficou frustrado por não fechar com o Nino e também com o Igor Júlio. Só para completar em relação ao Verdão, contar que o empréstimo gratuito fechado com o América do México pelo Rafael Veiga repercutiu muito mal entre torcedores do Palmeiras, Verdão entendendo que não tem o menor sentido liberar um de seus principais atletas sem custo. O que você pensa sobre essa história? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Para de falar sobre um péssimo negócio, mais um do Palmeiras. Parece que Anderson Barros, Leila Pereira e companhia estão se especializando em comprar e vender jogadores muito mal. A última notícia que irritou torcedores alviverdes se dá pela saída de Rafael Veiga absolutamente de graça. O Palmeiras havia tentado, junto ao América, uma compensação financeira pelo empréstimo, não conseguiu. E o Rafael Veiga, que já se apresentou no futebol mexicano para jogar pelo América até dezembro, não vai custar absolutamente nada. Detalhe importante, o Veiga é um dos maiores ídolos do atual elenco e tinha valor de mercado de 10 milhões de euros. Ainda que o Palmeiras aceitasse emprestá-lo,
qualquer compensação financeira era absolutamente justa por alguém de enorme potencial. Não deu para vender para o futebol europeu, como o Veiga e o Palmeiras desejavam? Beleza. Mas ou o mantém no grupo ou o empresta com compensação financeira e obrigação de compra. A verdade é que foi um negócio espetacular para a América do México, que vai ficar com um jogador que é caro, mas sem custos, e vai decidir no fim da temporada se compra ou não o Veiga. A operação de compra para o fim da temporada está marcado em 7 milhões e meio de dólares. O problema é que esse é só mais um dos vários negócios ruins feitos recentemente pelo Verdão. Dá para lembrar, por exemplo, o Mikael, zagueiro comprado da Major League Soccer por 35 milhões de reais, foi mal pra caramba no Palmeiras e acabou sendo emprestado para a mesma Major League Soccer sem custos. Ou então sobre o Facundo Torres, comprado por 73 milhões de reais e vendido um ano depois com um prejuízo de quase 30 milhões de reais. Isso sem falar no GFT, que custou 38 milhões de reais, no M. Martinez, que custou 47 milhões de reais, no Sosa, que chegou contratado por 90 milhões de reais, enfim, uma sucessão de erros. E o mais curioso é que as pessoas que erram no Palmeiras seguem de forma bem tranquila. O que você pensa sobre a saída do Veiga de graça? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião.